diversidade e inclusão é um tema que tem sido cada vez mais pauta para os RHs das empresas. Estrategicamente falando, é interessante para todos os níveis. Hoje a gente vê que equipes mais diversas são equipes mais inovadoras. E equipes mais inovadoras promovem um ambiente mais sustentável, um ambiente onde a cultura é mais leve, onde as pessoas estão mais motivadas e, consequentemente, um melhor desempenho financeiro para as empresas também. Como ponto de partida para a implementação de uma cultura inclusiva e diversa, a gente vai pontuar aqui algumas ações. É importante que as empresas tenham metas pré-estabelecidas e que tenham uma definição de um percentual, por exemplo, para a contratação de minorias, grupos, pessoas com deficiência, PCD, LGBT, pessoas pretas e até mesmo mulheres, que hoje na maior parte das empresas possuem posições inferiores hierarquicamente falando e até mesmo em quantidade, com relação ao número de homens e o número de mulheres nas empresas. Uma cultura de inclusão significa promover um ambiente acolhedor, através de palestras de inclusão social, através de treinamentos sobre racismo estrutural, sobre qualquer tipo de preconceito que possa vir a ser praticado dentro não só das empresas, como fora das empresas também, dentro de casa, pela sociedade como um todo. Uma empresa que tem essa preocupação com seus funcionários, automaticamente ela promove um ambiente de mais conforto, um ambiente mais familiar e um ambiente mais saudável como um todo. Além disso, o diálogo entre as equipes, o diálogo e a transparência do board da empresa para com os outros funcionários, principalmente se tratando dessa minoria, é fundamental para que essas pessoas sintam mais parte dessa organização. A promoção da diversidade em todos os níveis da empresa é um outro ponto que é bastante interessante para ser levado em consideração, justamente porque, como a gente está falando de públicos que são minoria, a partir do momento que essa minoria vislumbra que existe uma possibilidade para ela chegar numa posição de liderança considerável dentro da empresa, a partir do momento que ela vê um exemplo disso acontecendo de forma concreta, isso gera para ela um estímulo e uma esperança de que ela pode também chegar lá e de que aquela empresa se preocupa em ter pessoas de minoria, de grupos de minoria, em posições de liderança também. Então, a melhor forma da gente representar isso dentro das empresas é através do exemplo. E isso pode ser alcançado através de iniciativas de programas de orientação, de oportunidades e desenvolvimento de funcionários. Outro ponto que deve ser levado em consideração nas empresas é a questão do recrutamento e da contratação de pessoas. Que deve ser sempre uma preocupação da empresa que esse processo seja um processo inclusivo, evitando qualquer tipo de barreira para a diversidade. O primeiro passo para as empresas é identificar se eles possuem um processo inclusivo ou não. A partir disso, é interessante que as empresas busquem ter interlocutores no processo de recrutamento e seleção que se identifiquem e que representem esses grupos de minoria. Por exemplo, uma pessoa negra sendo entrevistada por um recrutador negro também, para ela isso traz uma sensação de acolhimento e, principalmente, ela consegue tangibilizar que aquela empresa de fato se preocupa com inclusão e diversidade.